Olá, estamos em mais um vídeo aqui do canal. Hoje estarei aproveitando para falar acerca do Hexateuco. Para a história deuteronomista, um pré-requisito para viver dentro da terra é primeiro possuir a terra. Assim, uma coleção de histórias e material não histórico foi tirada da tradição e emoldurada por discursos de Josué. Desde Kellner e Wellhausen, a crítica das fontes clássicas concluiu pela existência de um Hexateuco na origem. Em outras palavras, de um documento se estendendo não de Gênesis a Deuteronômio, como o Pentateuco atual, mas de Gênesis a Josué. Isso porque no Pentateuco existe uma promessa da terra e ela fica incompleta se nós paramos a história no Deuteronômio. Contudo, desde Nof, os livros de Deuteronômio e de Josué foram, sobretudo, vistos como o início da história deuteronomista, embora tenha interessado pouco se esses livros formam a conclusão de um Pentateuco ou de um Hexateuco. Ou seja, Josué, ele ao mesmo tempo faz parte daquilo que poderíamos chamar de um Hexateuco e ao mesmo tempo faz parte da história deuteronomista. Eu já deixei um vídeo aqui no canal falando sobre isso e que forma um outro Pentateuco. De tal maneira que, se nós juntarmos o Pentateuco com a história deuteronomista, nós temos uma espécie de Eneateuco. Mas, na discussão atual, há uma espécie de redescoberta da hipótese tradicional de um Hexateuco, que desde que se falou da história deuteronomista, ficou como que abandonado. De um ponto de vista metodológico, parece preferível partir do discurso de despedida de Josué, lá no capítulo 24, pois é esse resumo da história, colocado na boca de Josué, que cria, de certa forma, um Hexateuco, ao narrar a história dos pais do outro lado do rio, ou seja, o Eufrates, até a conquista da terra. Ora, as pesquisas recentes sobre esse capítulo tendem a estar de acordo sobre uma datação pós-exílica e pós-deuteronomista para esse texto, como é o caso de Bloom e Ambar. Se essa conclusão tem fundamento, ela implica que a tentativa de criar um Hexateuco é um projeto tardio que se insere no contexto da edição de um Pentateuco na segunda metade da época persa. O Pentateuco e o Hexateuco puderam, assim, perfeitamente coexistir durante certo tempo na segunda metade da época persa. E é até possível que tenham cada um uma designação diferente. Desta forma, Sefer Torat Elohim, que nós encontramos lá em Josué 24 a 26, era o nome dado ao Hexateuco, enquanto Sefer Torat Moshe, que está lá em Josué 8:31, que significava primeiro o Deuteronômio, como nós encontramos em 1 Reis 2:3 e 2 Reis 14:6, 23, 25, serviu para designar depois o Pentateuco, ou o que nós conhecemos hoje como Pentateuco. A escolha de editar a Torá como um Pentateuco e não como um Hexateuco reflete uma questão religiosa e política profunda. Não só sublinha o caráter inteiramente excepcional e exclusivo da mediação mosaica, que não possui equivalente na revelação dos profetas que se seguiram, mas, sobretudo, dissocia a revelação da Torá da posse da terra, o que, obviamente, provocaria problemas diante do governo persa. Teriam ainda coexistido no início um Tetrateuco e uma história deuteronomista. Deuteronômio seria então deslocado da história deuteronomista para se juntar ao Tetrateuco e formar um Pentateuco. Ou seja, se Deuteronômio foi elaborado inicialmente tendo a ideia de introdução à história deuteronomista, então poderíamos falar de um Tetrateuco indo de Gênesis até Números. Depois, para que se ressaltasse a importância da mediação mosaica, o Pentateuco teria sido, então, entre aspas, deslocado da história deuteronomista
se juntou o Tetrateuco e assim tivemos o que nós conhecemos hoje como Pentateuco. Posteriormente, Josué teria sido editado para formar um Hexateuco, sem deixar de ser parte da história deuteronomista. E ainda mais tardiamente, o Pentateuco receberia retoques finais para formar, junto com a história deuteronomista, um Eneateuco, como já dissemos. Aliás, muitos estudiosos, ao invés de falar de Tetrateuco, Pentateuco, Hexateuco, hoje se fala muito do Eneateuco. Embora, obviamente, o Pentateuco ele continue tendo suas importantes características, tanto para a religião judaica como para a própria revelação de todo o Antigo Testamento.